Como eu ia dizendo, é importante deixar claro que os escravos, eles não aceitavam tranquilamente essas punições e essas crueldades que eram impostas a eles. Eles resistiam a essas crueldades. Uma dessas estratégias de resistência foi a fundação de quilombos. Isso é muito importante. Os quilombos eram locais que acolhiam os escravos que fugiam e onde desenvolveram a produção agrícola e o comércio. Então, os quilombos eram locais que acolhiam escravos que ou estavam em liberdade e não tinham para onde ir, ou que fugiam das senzalas. Eles acolhiam esses escravos e ali eles foram formando pequenas aldeias que desenvolveram a produção agrícola e o comércio. Outra forma de enfrentamento e resistência eram algumas organizações religiosas que se preocupavam com os ritos fúnebres dos escravizados e, por vezes, chegavam a adiantar dinheiro a seus associados cativos para viabilizar sua alforria. Também houve rebeliões e confrontos físicos, como a Revolta dos Malês, na Bahia, e a capoeira, por exemplo, que surgiu como uma forma de autodefesa disfarçada de dança. Essas são coisas extremamente importantes que podem cair em prova. A capoeira, a Revolta dos Malês e os quilombos, principalmente. São 3 coisas muito importantes que podem cair em prova. Os quilombos eram locais que acolhiam escravizados que fugiam ou escravizados libertos, que não tinham para onde ir. A Revolta dos Malês aconteceu na Bahia, a gente já viu em módulos anteriores, que foi uma revolta de escravos de origem muçulmana que se levantaram contra as péssimas condições de vida na Bahia, e a capoeira, que era uma forma de autodefesa que era disfarçada de dança e que faz hoje parte da cultura brasileira. Além dessas resistências, havia as simbólicas, né? Além das resistências práticas ali que a gente viu, também havia simbólicas, quando os escravizados aproveitavam feriados e dias santos para realizarem suas manifestações culturais, mostrando que, mesmo que eles tentassem reprimir, a cultura desses povos sempre ia sobreviver, como o jango, os canlundus, batuques e umbigadas, que eram manifestações religiosas. A religião também foi forma de aguentar a brutalidade sofrida, de modo que a Umbanda se tornou uma das religiões de matriz africana mais significativa do Brasil. Então, olha só que importante. A religião para os povos africanos também servia de refúgio, uma forma de aguentar todas as crueldades sofridas todos os dias. Na segunda metade do século XIX, cresceu o movimento abolicionista no país. O movimento abolicionista é que buscava a proibição da escravidão, do qual fazia parte os escravizados alforriados. O que eram escravizados alforriados? Eram aqueles que conseguiram pagar a alforria, uma carta de liberdade. E setores progressistas da sociedade, que também buscavam a abolição da escravidão, levando ao aumento da pressão pelo fim da escravidão. Finalmente, em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea. O Brasil aboliu oficialmente a prática da escravidão, tornando-se o último país do mundo a extinguir formalmente a escravidão. Olha só que coisa grave. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Vamos falar agora sobre as políticas públicas de ações afirmativas. Apesar da abolição da escravidão, o governo brasileiro não buscou adotar medidas
de integração dessa população que estava recém-liberta da escravidão à sociedade. Isso é uma coisa importante de se entender, porque por mais que eles estavam em liberdade agora, eles não tinham para onde ir, onde viver, no que trabalhar. Eles não estavam integrados na sociedade. Ao contrário, diversos mecanismos e leis criadas ao longo do tempo acabaram dificultando a inclusão social dessa população ex-escrava. Então, isso é uma coisa muito importante de entender. Por mais que a liberdade tivesse sido alcançada, eles não estavam integrados na sociedade e ainda viviam em péssimas condições de vida. Um exemplo foi a Lei de Terras, promulgada no mesmo ano em que o tráfico atlântico de escravizados foi abolido, que passou a regulamentar a situação fundiária dos imóveis do Brasil. O que essa lei dizia? Essa lei, ela determinou que a única forma de acesso às terras públicas, as terras dadas pelo poder público, seriam por meio da compra. Então, o único jeito de ter terras era comprando, e isso dificultava o acesso por parte da população pobre e da população de escravizados libertos, que não tinham recursos financeiros para comprar suas próprias terras, e por isso não tinham nem onde morar, nem onde trabalhar e desenvolver alguma atividade agrícola, porque não tinham terras, já que a única forma de possuir terras era por meio da compra. Assim, a população afro-brasileira foi morar em cortiços, que eram locais extremamente precários, e ocupou postos de trabalho inferiores, quando conseguiam emprego, porque o governo brasileiro passou a incentivar a imigração europeia. Então, se eles incentivam a imigração europeia para poder ingressar no mercado de trabalho no Brasil, os africanos recém-libertos, eles vão ficando sem trabalho. Com o avanço da urbanização no século XX, essa população migrou para aglomerados subnormais. O que era isso? Era uma forma de ocupação irregular de terrenos. Então, quando não era por meio da compra, com o objetivo de habitação. Então, eles não tinham onde morar, por isso, eles eles ocupavam terrenos de forma irregular, eles não tinham como comprar, então eles só habitavam aquelas terras para poder ter um lugar para morar. Em regiões periféricas, essa população migrou para esses aglomerados que eu falei agora, e para regiões periféricas, de modo que muitos acabaram ficando sem acesso a direitos básicos como educação, saúde, saneamento básico e trabalho. Regiões periféricas são regiões longe do centro. Os centros são os melhores lugares para se viver, onde tem onde tem saneamento básico, onde tem melhores oportunidades de trabalho, onde tem melhores acesso à saúde, onde estão localizadas escolas. Então, eles viviam longe desses centros, então eles viviam longe de tudo, longe de saneamento básico, longe de saúde, longe de educação. Então, daí você pode ver que mesmo depois da abolição da escravidão, a população escrava continuou vivendo em situações precárias. Há muito tempo, o movimento negro luta no Brasil e no mundo pelos direitos dessa população e pede às autoridades competentes a implementação de políticas públicas que visam corrigir essas desigualdades que foram acumuladas ao longo de anos. Isso nos ajuda a entender a luta antirracista no Brasil. O Brasil, ele construiu uma desigualdade racial em que pessoas pretas, descendentes de pessoas ex-escravizadas, nunca foram realmente incluídas na sociedade. Então, elas, desde que a escravidão ela foi abolida,
o governo, as autoridades nunca fizeram esforços para integrar, para facilitar a integração dessa população à sociedade. Como a gente viu ali, eles só dificultaram, na verdade. Criaram leis para dificultar. Então, nisso a gente pode entender a luta antirracista no Brasil. E as pessoas que lutam, que estão juntos nessa luta, lutam para a implementação de políticas públicas para corrigir essa desigualdade que foi construída ao longo de todos esses anos. Um marco dessa luta foi a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, convocada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e realizada na cidade de Durban, na África do Sul, em 2001, que, entre outras coisas, propôs aos Estados-membros da ONU a adoção de políticas públicas e de ações afirmativas de programas de capacitação destinados aos africanos e afrodescendentes nas Américas. Então, essa terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, ela teve, entre outras coisas, ela propôs, entre outras coisas, a adoção de políticas públicas para a integração aos africanos e afrodescendentes nas Américas. Visando atender aos apontamentos feitos durante essa conferência, o governo brasileiro elaborou o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais e coletivos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. Então, o Estatuto da Igualdade Racial foi uma resposta do Brasil a essa ação da conferência, né? A conferência, ela propôs a adoção de políticas públicas para combater a desigualdade racial, e a resposta do Brasil foi o Estatuto da Igualdade Racial, beleza? Essa lei, ela determinou a instituição de políticas de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Por exemplo, existe uma lei que diz que todos têm direito à educação. A ação afirmativa a essa lei é a construção de escolas públicas. Então, ações afirmativas são respostas à lei, tá? As respostas do Brasil à lei do Estatuto de Igualdade Racial, que nada mais são do que programas e medidas especiais adotadas pelo governo, pelo Estado, de corrigir as desigualdades raciais e promover a igualdade de oportunidades para as pessoas autodeclaradas pardas e pretas. Então, vamos dar exemplos dessas ações afirmativas. Por exemplo, existem muitos programas de capacitação de técnicos para pessoas pretas e pardas. Então, são, por exemplo, cursos que são exclusivos para essa população, que tem o objetivo de formar técnicos. Ou também vagas de emprego destinadas à população preta e parda. Então, vagas que são reservadas a essa população. Ou cotas em universidades públicas também destinadas a essa população. Esses são exemplos de ações afirmativas dessa lei, do Estatuto de Igualdade Racial. 2 anos mais tarde, em 2012, o governo federal ele sancionou a Lei de Cotas, como eu já falei aqui, que determinou a reserva de vagas em universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio,
E em 2014 entrou em vigor a lei da reserva. Não, a lei que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos aos candidatos negros, grupo que, como visto, inclui os autodeclarados, pretos e pardos. Essa é a lei de cotas. Apesar das conquistas nos últimos anos, a população afrodescendente brasileira ainda apresenta indicadores socioeconômicos mais baixos do que a de outros grupos étnico-raciais e sofre visivelmente mais com a menor escolaridade e renda e a maior taxa de desemprego e violência. A gente pode observar isso a partir de estatísticas que mostram a maior incidência de desemprego, violência e a menor escolaridade e a menor renda para a população afrodescendente. Então, toda essa construção histórica de desigualdade racial ainda não foi abolida, já que a população afrodescendente ainda sofre com tudo isso que eu falei. Aqui a gente vai ver alguns exemplos, ó. Taxa de analfabetismo com 15 anos ou mais. De pessoas negras é 8,9%. E de pessoas brancas, 3,6%. Olha a diferença. De jovens entre 18 e 24 anos. 18,3% de jovens negros e 31,6% de jovens brancos. Aqui são jovens que cursam ou que já cursaram o ensino superior, no caso a faculdade. Você vê que a maior parte dos jovens brancos já cursaram ou estão cursando a faculdade. E esse número é muito maior do que o de jovens negros, que é só de 18,3%. Agora é o que é mais gritante, olha só isso, a diferença salarial. Os brancos e negros, a diferença é de 45%. E entre brancos e negros com ensino superior, que tem um diploma de faculdade, é de 31%. Então, olha só, o salário de pessoas brancas é 45% maior do que o salário das pessoas negras. E os salários das pessoas brancas que cursaram uma faculdade é 31% superior à de pessoas negras. Vamos ver agora sobre a violência. População carcerária, ou seja, pessoas presas, que estão presas. A população negra é de 63,7%, ou seja, 63% das pessoas que estão presas são negras. E apenas 36% da população presa é branca. Então, você pode ver a diferença gritante entre essa população carcerária. E também da taxa de homicídio. A taxa de homicídio entre 2008 e 2018, ou seja, ali nos últimos 10 anos, cresceu 11,5%. Falando sobre pessoas negras, ou seja, a taxa de homicídio nos últimos 10 anos de pessoas pretas cresceu 11,5%. Já de pessoas brancas, não negras, caiu 12,9%. Olha só que diferença gritante. Também falaremos sobre a taxa de desemprego dessa população. A taxa de desemprego na população preta é de 17,8%, altíssima. De pessoas pardas é de 15,4%, também muito alta. E a de pessoas brancas é apenas 10,4%. Olha a diferença de desemprego entre essas populações. Bom, para fechar, falaremos sobre a contribuição dos povos africanos para o perfil sociocultural brasileiro. Como eu já falei, a capoeira é um exemplo de
ação cultural, que foi uma contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira. Ao chegarem ao Brasil e estabelecerem contatos com outros afrodescendentes, descobriram possuir traços culturais semelhantes, como idioma, religiosidade e musicalidade. Esses elementos se somaram a hábitos, conhecimentos e crenças dos povos nativos, dos europeus e dos asiáticos para dar origem ao atual perfil sociocultural do Brasil. Então, o perfil sociocultural do Brasil é uma mistura entre culturas nativas, europeias, asiáticas e africanas. A contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira foi enorme. Por exemplo, instrumentos musicais, indumentárias. O que é isso? São colares e adereços, abadás, congas e estampas variadas. São artigos de adereços mesmo, como roupas, estampas, adereços como colares, brincos, ferramentas e também danças e tipos de música também. No que tange à religião, os africanos sudaneses disseminaram pelo Brasil o culto aos orixás, que teriam o papel de cuidar das energias das pessoas e equilibrá-las segundo as leis da natureza, dando origem ao que se conhece hoje como candomblé. Já a crença professada pelos bantus, que é aquela outra etnia que a gente viu que foi muito presente aqui no Brasil, foi reunidos elementos do catolicismo e do espiritismo, resultando numa religião conhecida como Umbanda, uma religião tipicamente brasileira, que foi formada, que nasceu aqui no território brasileiro, juntando elementos do catolicismo e do espiritismo. A culinária brasileira também teve muitas de suas iguarias, que são de contribuições africanas, como acarajé, angu, farofa, cuscuz, entre outros. Esses são alguns dos pratos mais tradicionais do Brasil e possuem suas origens afrodescendentes. O mesmo vale para o nosso vocabulário, repleto de palavras oriundas de línguas africanas, como moleque, caçula, quitute, miçanga, etc. Desse modo, é fácil perceber que o perfil sociocultural do Brasil está intimamente ligado ao continente e aos povos africanos, que, mesmo submetidos a séculos de escravidão e desigualdade, deixaram importantes contribuições e legados para a sociedade brasileira. Terminamos aqui com o nosso módulo 13 e qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu mando um vídeo explicando. Se tiver dúvida sobre alguma parte específica do módulo, é só me mandar mensagem que eu respondo. E o dever dessa aula é fazer todos os exercícios do módulo 13. E a foto deverá ser mandada até sexta-feira, beleza? É isso. Até a próxima aula. Tchau!